Nos últimos dias caiu como uma bomba a notícia de que o atacante Vitor Roque, destaque do Atlético Paranaense, está acertado com o Barcelona e que foi dispensado na base do São Paulo quando era mais jovem e que atuou como zagueiro no tricolor. No entanto, a história não foi exatamente assim. Em entrevista concedida ao TNT Sports, o atacante do Atlético Paranaense explicou como foi sua passagem pelo time São Paulino e como acabou dispensado. Eu comecei jogando de volante lá na minha cidade. Aos 9 anos tinha uma peneira do São Paulo. Na época tinha umas peneiras na cidade e o pessoal do São Paulo foi lá ver os moleques da cidade. Aí eu estava de volante, mas estava faltando um zagueiro e me colocaram de zagueiro. Só que eu não sabia nada da posição e não passei. Disse. Somente alguns anos depois é que a veia de artilheiro de Vitor Roque foi descoberto por um técnico do América Mineiro. Aí logo depois passei no América Mineiro como volante. No outro ano o técnico me colocou de meia e joguei 2 anos na posição. Mudou o técnico e ele me falou que eu era muito forte e que preferia ter eu mais perto do gol, aí ficou de centroavante. Disse. De acordo com o jornal espanhol AS, o Barcelona chegou a um acerto com o Furacão para contratar Vitor Roque, que vai desembolsar cerca de 40 milhões de euros. A disputa nos bastidores começaram a aquecer nas vésperas do choque rei pela Copa do Brasil. No último domingo, o auxiliar João Martins reclamou da arbitragem contra o Atlético Paranaense e alegou que existia um sistema prejudicando o Palmeiras. Porém, o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, chamou a fala de tumulto. Todos os clubes têm o direito de fazer suas ponderações, mas temos uma partida importantíssima pela frente e não podemos criar ou aceitar qualquer tipo de tumulto nesse momento, disse. Após ceder o empate por 2-2 na última rodada do Brasileirão, o auxiliar técnico de Abel Ferreira, João Martins, diz que é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar o Brasileirão por 2 anos seguidos. A fala gerou reações e a CBF afirmou em um comunicado que o ato lamentável foi além das reclamações semanais da arbitragem. A entidade também declarou que vai enviar as declarações ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. O futebol brasileiro é bastante difícil, mas cabe a todos nós ter muita calma. Temos um jogo importante e vamos ficar atentos. Essas situações nunca são boas, principalmente perto de um momento decisivo. O São Paulo, como sempre, estará atento a tudo que acontece nesse sentido. Vamos acompanhar de muito perto todos os movimentos. Eu sempre acho importante e quando a bola rolar. Eu concordo com o auxiliar do Abel Ferreira. Ele diz que em pelo menos um ponto que ganhe quem jogar melhor. Essa é a nossa expectativa, disse Belmonte. Belmonte relembrou o jogo do São Paulo contra o Palmeiras em 2021 pelo Brasileirão, quando o São Paulo teve um gol anulado por impedimento no fim da partida que terminou empatada. Erros de arbitragem acontecem muitas vezes e são comuns no futebol, não só no Brasil. Mas nós mesmos contra o Palmeiras em 2021 tivemos um gol anulado aos 44 minutos do segundo tempo, gol contra do Gomes, e foi dada a participação passiva do Miranda. E agora, no último jogo contra o Cruzeiro, tivemos a mesma situação e não foi dada. Isso faz parte do futebol e os erros são para todos. Também há muitos acertos, não é fácil. O gol da vitória de São Paulo feito por Luciano diante do Fluminense no último sábado não é fruto de uma casualidade. Desde a contratação do técnico Dorival, o atacante tem sido um dos jogadores mais importantes do elenco. Diante de mais de 49 mil pessoas presentes no Morumbi, Luciano anotou e se tornou o artilheiro do São Paulo na temporada com 8 gols, igualando o Galopo, que está lesionado. Ao lado de Caleri, ele também é o maior assistente do clube, com 6 passes para gols.
O bom momento passa pela mudança de postura de Luciano sob o comando de Dorival. Com Ceni, o atacante vinha atuando como um meio-campista, chegando por trás dos atacantes. Com o atual técnico, porém, ele passou a jogar ao lado de Caleri e começou a participar mais das jogadas de ataque, seja com gols ou passes para os demais companheiros. A fórmula tem dado certo e Luciano tem retomado a sua melhor fase. Tentei mostrar a importância dele, não só tecnicamente, sendo decisivo em alguns momentos. Ele tem capacidade para ser muito mais. Se continuar pensando dessa forma, vai fazer um ano maravilhoso para a carreira dele. Não só conversa, mas trabalho e dedicação não tem faltado. Com isso, os resultados começam a aparecer em campo e vocês mesmos observam o que ele está fazendo, além do que ele vinha naturalmente entregando, disse Dorival. Mais do que a participação em gols, que tem sido seu ponto forte, Luciano também assumiu um papel de liderança que vai fazendo a diferença. A todo instante ele aparece em campo, falando com os mais jovens e até em preleções no vestiário, e é um dos que assume a palavra. A identificação do jogador com o São Paulo e o tempo que ele tem de clube chegou em 2020, facilitando essa postura. Luciano costuma dizer o quanto se encaixou e vive a melhor fase da vida no São Paulo. O beijo no escudo do clube, que fica na lateral do estádio do Morumbi, foi uma demonstração dessa sintonia que ele vive com o São Paulo. Em 170 jogos pelo São Paulo, Luciano tem 60 gols anotados pelo clube.